Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o número de veículos emplacados no Brasil aumentou 8,2% em novembro, na comparação com o mês anterior. O levantamento é da FenaBrave. Os licenciamentos de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em novembro cresceram 17,98% na comparação anual, para 203.994 veículos. Na comparação com outubro, os emplacamentos aumentaram 12,78%. No ano, as vendas seguem em baixa, recuando 1,3% no acumulado até o final de novembro, a 1.887.000 unidades. Considerando somente o segmento de automóveis e comerciais leves, houve uma recuperação ao longo de 2022 e estão próximos da estabilidade em relação ao ano anterior. Na comparação com o mês anterior, a alta foi de 13,93%, comparando com novembro de 2021. Os emplacamentos de automóveis e comerciais leves eletrificados chegou a 4.995 em novembro, uma alta de 11,95% comparada com outubro. No ano, somam 43.701 unidades emplacadas, 43,5% a mais do que o mesmo período do ano passado. E eu falo de notícias internacionais agora. Mais de 2.000 pessoas tiveram que deixar suas casas às pressas após a erupção do vulcão Semeru, que fica na ilha de Java, na Indonésia. De acordo com as autoridades, as atividades do vulcão diminuíram um pouco nesta segunda-feira e nenhuma vítima foi registrada. Mas a retirada de moradores do local ainda segue em andamento. Uma fuga em massa. Moradores de regiões afetadas pela erupção do vulcão Semeru, na Indonésia, fogem desesperadamente da enorme nuvem de cinzas. Estamos fugindo de Curacobocan, no norte. Estava muito escuro lá. Não conseguíamos ver nada. Só queremos fugir da nossa aldeia. As autoridades da Indonésia ordenaram neste domingo a retirada de quase 2.000 pessoas e decretaram alerta máximo depois de que o vulcão Semeru, na ilha de Java, entrou em erupção. O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia advertiu que o vulcão permanece em fase de erupção e que a atividade continua muito elevada. Horas antes, a agência havia elevado para nível 4 o alerta do Monte Semeru. Após os alarmes soarem, o céu escureceu como se fosse noite, com uma chuva de monção que se misturava com as cinzas. As autoridades relataram avalanches de fogo causada por blocos de lava que se desprendiam do cume durante a erupção. E vamos falar agora de Copa do Mundo. Hoje é dia de jogo do Brasil na Copa do Catar. E como sempre acontece em partidas de Copa do Mundo, o país para assistir. Vamos conferir então os serviços que funcionam e também os horários. As agências bancárias vão fechar às 2 horas da tarde, mas os canais digitais de atendimento funcionam normalmente. As agências do INSS também funcionam até às 2 da tarde, assim como a Receita Federal e as repartições públicas estaduais. Já os Correios fecham às 3 da tarde. Já o comércio vai ter escala de trabalho diferenciada de acordo com o tipo de negócio. Já a maior parte dos shopping centers optou por suspender as atividades meia hora antes do início do jogo e retomar meia hora depois. Olha só, ainda falando de Copa do Mundo, em meio à disputa da Copa, muitas manifestações de apoio a Pelé têm sido vistas no Catar. O mundo do futebol presta solidariedade ao rei, que está internado em um hospital de São Paulo. A família do jogador veio a público para informar que ele não está em estado terminal, como chegou a ser noticiado na imprensa. E torcedores do Santos fazem uma vigília no local. O estado de saúde de Pelé tem motivado uma corrente de orações pela recuperação do maior jogador da história do país. Neste domingo, um grupo de torcedores do Santos se reuniu em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma vigília pelo ídolo. Com a camisa do time, o principal da carreira do rei, Pelé conquistou 45 taças.
É um momento de reflexão, de oração e de agradecimento por ter vivido todos esses anos e a alegria que o rei do futebol deu para mim e para todos os meus contemporâneos. Pelé está internado desde a última terça-feira para reavaliar um tratamento contra o câncer de cólon, que foi detectado em setembro do ano passado. Segundo o último boletim médico, o rei também trata uma infecção respiratória. A gente fica triste, né? De certa forma, mas a gente sabe, né, que ele já vem enfrentando problemas de saúde já há bastante tempo e tal, mas esperamos que, se ocorrer o pior, que seja sem dor, que seja sem sofrimento, que o legado dele já está feito, a história dele ninguém vai apagar. O jornal Folha de São Paulo informou no sábado que Pelé não responde mais à quimioterapia e está recebendo cuidados paliativos. Tanto o hospital como a família do ídolo não confirmaram essas versões. Depois da notícia da internação, houve uma grande mobilização entre personalidades, torcedores e até na Copa do Mundo do Catar pela recuperação do rei do futebol. E a gente continua falando de Copa do Mundo, só que dentro de campo. A França e a Inglaterra prometem fazer o grande duelo das quartas de final da Copa do Catar. As duas seleções se classificaram sem dificuldades. No primeiro jogo do dia, a França venceu a Polônia sem sustos. No fim do primeiro tempo, Giroud abriu o placar para os franceses. O gol fez do atacante o maior artilheiro da história da seleção francesa, à frente de Thierry Henry. No segundo tempo, Mbappé marcou mais 2 e no último lance da partida, Lewandowski, de pênalti, descontou para os poloneses. Final, França 3, Polônia 1. A Inglaterra também passou com tranquilidade por Senegal no segundo jogo do dia. Jordan Henderson fez o primeiro gol para os ingleses e o artilheiro Harry Kane fez 2-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Bukayo Saka completou o placar. Final, 3-0. França e Inglaterra se enfrentarão no sábado pelas quartas de final da Copa. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, mas continue ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você.